quem está chegando aí, quem puder dar uma compartilhada aí, te agradece. A gente vai falar hoje sobre Petrobras com o Rubem Gonzalez. Ele trabalhou muitos anos lá dentro da Petrobras, passou por várias áreas dentro da Petrobras, e aí ele vai contar para a gente um pouco da história, né, do que ele fez lá dentro da Petrobras e contar como que funciona, né, a Petrobras, a importância da empresa para o Brasil, a importância estratégica dela para a gente. Tá? Ele já deve estar chegando aí, então daqui uns minutinhos nós estamos começando aí esse bate-papo, tá bom? E aí quem puder mandar aí via DM ou compartilhar a sala, né, a gente agradece. Fala, Marcelo, com vontade. Maravilha, Gabriel. Só para aproveitar, né, que dia 2 de maio vamos receber o professor e doutor Paulo Moceiro, né? Vai falar sobre industrialização. Ele é um dos grandes especialistas do Brasil aí, para falar aí de todo o processo de industrialização brasileira, os desafios, perspectivas, né? Que projeto é esse de reindustrialização? Aonde a gente pode ser competitivo, aonde pode gerar trabalhos qualificados, aonde já fizemos nossa parte, aonde nós estamos frágeis, enfim, um space muito interessante, dia 2 de maio, às 19 horas, tá? Um horário diferente, porque ele está no exterior e pediu para ser uma hora mais cedo do habitual nosso, que é de 20 horas, como é hoje. Obrigado aí. Pedir para todo mundo, né, compartilhar a sala ao máximo aí para a gente escutar aí um space muito legal com o Rubem Gonçalves falando da Petrobras, né, que é muito interessante. Valeu, Marcelo. Não, essa é super interessante aí, né, essa sala que nós vamos fazer sobre industrialização. Né? Só um instantinho aqui, eu estou falando com o Rubem aqui, e aí eu já falo, já volto aqui. Se, Amor, se você quiser passar algum recado enquanto isso. Boa noite a todo mundo. Vou dando aqui a Miss, Ju, Rômulo, Ângela, RC Neto, Alex, João, enfim, todo mundo que está aí embaixo. Agradecer mais uma vez aí, prestigiando a nossa sala. Negatu é uma comunidade nacionalista, desenvolvimentista e soberanista. Toda semana a gente está fazendo aqui spaces, né, tratando de assuntos de interesse nacional, tá? Agradecido aí. Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui hoje. Já tô ansiosa, gente. O Rubão é ótimo, né? O canal dele é sensacional. Sinceríssimo, autêntico e cheio de conhecimento e informação, né? Ele tá só com um probleminha aqui para logar no Twitter dele lá, mas aí já tô falando com ele aqui, ele já vai, nós já estamos ajeitando aqui, tá? Ele vai entrar pelo pessoal ou pelo Geoforça? Eu tô vendo com ele isso agora. Qualquer coisa ele entra pelo Geoforça, né? Pode ser o Geoforça aí também. Acho que tá interessante. Só dando mais detalhe aí, que está vindo a primeira vez aí, né? A gente iniciou esse projeto início de maio, tá? Então já passou aí mais de 60 convidados aqui no Space Negatu, tá? É uma comunidade aqui no Twitter, depois eu vou botar o link aqui, quem quiser também participar, de mais de 90 pessoas, e é isso, é o debate, é tudo que promove a união, de orgulho,
a nossa cultura, né? Enfim, tudo que é interessante, que também o Brasil tem problemas, mas o Brasil tem muita coisa boa também, né? Então a gente está para discutir tanto os problemas, mas também o que nos orgulha, o que nos deixa bastante assim, as coisas interessantes, por exemplo, hoje é uma a sala que faz parte de uma série, né, das empresas de orgulho nacional. Então a gente já falou da Embraer, né, com o comandante, agora fugiu o nome dele agora, Bruno, né? Bruno Bernardo. Isso, Bruno Bernardo. Desculpa a todos aí, tá? Foi excelente esse Space, né? Tá lá na nossa comunidade os Space que a gente tem feito esse ano todo, tá lá registrado. Tivemos também o Space da Embrapa com Arthur, né, que é o pesquisador da Embrapa, foi muito legal. Também tivemos um Space com a Avibraz, né, com o Ellen, né, um presidente do sindicato, né, lá de São Paulo, foi um Space legal também. E estamos agora dando o Space com o Rubem Gonçalves para falar sobre a Petrobras. Tem outro ponto que a gente fez no ano passado, uma sala muito legal, na verdade duas salas, né, sobre a Ceitec, né? Então a empresa de chips lá do Rio Grande do Sul também, que a gente pautou ela e disponibilizou para o grupo, para todo mundo, quanto é importante, né, para essa faixa sul do mundo, né, que é a única empresa de produção de microchips, né, do Brasil e da América do Sul. Não só da América do Sul, mas do Sul global como um todo. Pronto, perfeito, era isso aí. Vale lembrar também que eu acho que muita gente aqui já conhece o canal, né, Geoforça, mas além dele ter, né, sido uma pessoa que trabalhou e conhece de dentro a Petrobras, todo o funcionamento, os defeitos, enfim, as realidades que a empresa tem, ele também tem um canal no YouTube, né, a página Geoforça, e ele fala muito de geopolítica, também é super interessante escutar as análises dele, as opiniões dele, ele é uma pessoa bem diferente, assim, do convencional, do que a gente está acostumado a ouvir, assim. Ele e o Farinaz, inclusive, batem uma bola, né, um com o outro, eles conversam também, é bem interessante ver o canal dele. Sim, os dois ali fazem parte dos canais nacionalistas ali. Não só eles, mas o o Ricardo Cabral, lá do Rio Sul. É, Rio Grande do Sul não, né? Do Rio de Janeiro e o Cabaé também, né? Que é o outro, que é lá do Rio Grande do Sul. eu tive contato com o Rubens, até por curiosidade, Ju, Gabriel e Amor, foi quando eu escutava, ele tinha um canal chamado Pé de Rádio, né? E aí, na época de 2017, ele falava de política nacional, industrialização, Petrobras. Então, foi aí que eu comecei a conhecer o Rubens. E aí ele fez o segundo canal, que é, na época, que é o Geoforça. E aí a gente, foi quando eu conheci também esse lado de geopolítica também, que ele conhece bastante aí, contribui aí no mundo da internet e no debate. Bom, o Ruben chegou aí com o canal, né, o GeoForce. Vou convidar ele aqui para. Ruben, é só você apertar naquele microfonezinho que tem no canto inferior esquerdo. E aí a gente libera aqui para você subir, para você falar com a gente aqui como orador, tá? Aperta esse microfone que tem ao lado esquerdo uma vez só, que aí vai aparecer aqui pra gente uma notificação que é para você subir aqui e conversar com a gente. Vamos ver se agora vai dar certinho. Eu vou te mandar também um convite aí, Rubens, se você não estiver conseguindo apertar o botão.
te mandar um convite, aí vai aparecer escrito para você aceitar. E aí você pode clicar aí no aceitar, que aí você sobe aqui, tá? Mandei aí o convite para você. Se tiver alguma dificuldade, posso descer e você colocar ele de cor roxa aqui também, tá? Vou dando uma boa noite aqui para o pessoal que está na sala. Boa noite, Harry, Rômulo, Brizolinha, Lili, Alex, Gabriel, RC, Natasha, João, Eduardo. Tem uma galera aqui, né? Ciro. Tudo bem aí, gente? Espero que sim, viu? Bom que vocês estão aqui. Vou também aproveitar para dar um abraço para o nosso amigo aqui, Dado, que está lá embaixo, nacionalista raiz lá de Pernambuco, Natasha, Eduardo, enfim, todo mundo, Gabriel, grande aí, componente aí do Negatu também, enfim, grande João, enfim, todo mundo aí, tá? Ah, Rubens, você está ouvindo? Dá um joinha se você estiver escutando a sala. Eu acho que ele não vai saber dar o joinha aqui. Mas eu mandei para ele no WhatsApp. Rubem, dá uma olhadinha no seu WhatsApp. Eu te mandei um print, que aí é só você clicar onde está circulado lá em verde no WhatsApp. Enquanto isso, quem puder ir compartilhando a sala aí, a gente agradece. Ô, Gabriel, enquanto isso, eu queria te perguntar. A Petrobras, antes, ela era escrita com acento no A, né? Eles removeram esse acento, você sabe a razão, o motivo disso? Às vezes o Rubão sabe, né? Até onde eu sei, foi sacanagem, tá? Mas talvez o Rubão tenha alguma informação que eu não tenha. Mas até onde eu sei, foi sacanagem para tirar o Brás muito forte, né, como tinha nas outras empresas, a Eletrobras, etc., para que ela, na hora de ser privatizada, ela tivesse uma mudança de marca um pouco mais, vamos dizer, tranquila. Essa é uma história que eu ouvi. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas até onde eu sei, foi mais ou menos isso que aconteceu. Rubens, você conseguiu aí, querido? Apertar. Opa, e aí, Rubem? Tudo bom, querido? Opa! Beleza, beleza, Tranquilo. beleza. Seja bem-vindo aí ao Espaço Engatu, né, um espaço nacionalista, desenvolvimentista. Né, a gente convidou você para falar, né, um pouco sobre a história da Petrobras, né, o quão importante é essa empresa para o nosso país, né? E aí eu queria fazer uma introdução, Rubem, que aí você poderia fazer para nós. A sua, o seu trabalho, sua carreira dentro da Petrobras, o pessoal entender também quem é o Rubem Gonzalez, né, petroleiro, né? O pessoal conhece você mais como comunicador, né, de geopolítica, que é um dos melhores do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, mas o pessoal não conhece tanto, talvez, você como petroleiro. Poderia falar um pouquinho da sua carreira dentro da Petrobras para a gente, Rubem? Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite a todo mundo, boa noite.
Olha, a minha carreira na Petrobras começou por acidente, como quase tudo acontece por acidente na minha vida. Então, uma vez tinha um amigo meu que... Desculpa que eu estou comendo um negócio que eu não comi nada o dia inteiro, gente. Aí, deixa eu pegar uma coquinha aqui para igualar tudo. Bem, um amigo meu chegou na minha casa e falou assim: eu trabalhava por conta própria com estamparia e tinha acabado de sair do banco, plano cruzado, eu tinha trabalhado no Unibanco. E ele chegou e falou assim: vamos trabalhar embarcado? Aí falei: como é que faz isso? O meu primo mandou uma ficha, bons tempos, né? Que não existia as instituições, nada por trás, cobrança. Era uma ficha para inscrição no concurso. Ele me mandou 2. Quer uma? Vamos lá fazer? Eu falei: vou nada. Olha essa porra desse lugar. Tá doido? Vida de corno do caralho? Vou não. Aí ele falou assim, aí falou o salário na época. Eu falei: opa, já mudou, já estou começando a aceitar ser corno. Vamos ver. O que é isso aí? E, para resumir a história, eu fui lá, fiz o concurso, eu passei, ele não passou, fui chamado, o emprego era auxiliar de perfuração, auxiliar de plataforma de perfuração. É o cocô do cavalo do bandido que morreu na primeira cena, mas pagava bem. Tá? E lá dentro, na época também existia a instituição do concurso interno, que depois foi proibido, caramba, mas ainda existia, e eu passei para técnico mecânico e fiz o curso de formação de mecânica dentro da empresa, porque eu não sabia nem apertar um parafuso. Por isso que eu falo que muita coisa que da minha vida eu devo à Petrobras. E ali fui me especializando, e para resumir o caso é o seguinte: eu trabalhei 16 anos embarcado, de 1987 até 2002, 2003. Foram 16 anos embarcado. E depois ainda passei mais 7 anos já em terra, trabalhando onshore. Esse período todo eu trabalhei em plataforma de perfuração, de produção, plataforma fixa, flutuante, acompanhamento de obra, estaleiro, montagem, estrutura. Depois fui para supervisão, fiscalização, gerência de contrato, planejamento, fiscalização de segurança, meio ambiente, saúde, e por aí foi. Na realidade, eu passei por tudo quanto é setor dentro da Petrobras, no que o pessoal chama de hands-on, onde se mete a mão, onde se trabalha, onde sai a atividade fim da empresa. Eu passei por todos esses setores. Foram 16 anos ali e depois mais 7 anos, foram 23 anos no total, dentro da Petrobras, onde eu entrei para o concurso, e entrei dia 7/7 de 1987. Esse aí é um resumo curto da minha história na Petrobras. Eu passei por todos os setores. Toda a área de produção de petróleo, perfuração e produção de petróleo, eu passei por toda ela. Maravilha, Rubem. E é interessante isso porque mostra que o pessoal dentro da Petrobras, né, eles têm uma visão bastante ampla dentro da empresa. Né? Eles vão passando por vários setores, vão se especializando, né? Vão passando por vários setores dentro da empresa. Rubem, a gente sabe que quando foi fundada a Petrobras, né, a gente tinha trazido empresas estrangeiras para o Brasil, né, e elas disseram que não existia petróleo no Brasil. Né? Muitas delas falaram: não, aqui não tem petróleo, né, isso aqui não serve para nada, e etc, etc. E nós começamos a fazer perfuração primeiro em terra
né? Descobrimos petróleo dentro do continente, né? E depois nós fomos para a exploração marítima, né? É, quando que começa mais ou menos essa por que essas empresas, né, não falaram que não tinha petróleo aqui, né, e quais foram os desafios na Petrobras, né, para fazer essa exploração de uma tecnologia e coisas que nós não sabíamos fazer, né? Nós tivemos que desenvolver praticamente tudo do zero. No mundo do petróleo não existe santo, né? Mas existia um pouco de verdade nessas afirmativas. Um pouco de verdade, porque a tecnologia que nós tínhamos na época, a análise sísmica, era ainda muito claudicante. Ou seja, se achava petróleo onde tinha muito petróleo, a realidade era essa. O petróleo difícil não estava sendo achado fácil. Tá? O que acontece é que nós conseguimos realmente desenvolver alguns campos de petróleo, mas, assim, bem pequeno. Bem pequeno. A região do Recôncavo Baiano ali, a área de Sergipe, a área litorânea de Sergipe, mas, assim, litorânea que a gente fala na praia. Não é aonde vai a água mais profunda. Então, a formação de rocha trapeadora, que a rocha trapeadora é que te dá a formação do hidrocarboneto, ele se acumula ali, ou seja, precisa de uma bacia embaixo, né, para segurar. Se não tiver essa bacia, não segura. Então, a rocha trapeadora faz esse papel. E a nossa formação geológica em terra é muito antiga, tanto é que o Brasil tem uma estabilidade geológica grande. Você vê que nós não somos chegados a terremotos, apesar da extensão imensa do Brasil. O Brasil tem pequenos tremores de terra, tem. Então nós estamos falando de terremoto mesmo. Terremoto aqui de derrubar prédio mesmo, matar gente, fazer catástrofe, que todo lugar tem por aí e aqui não tem. Então, nos idos de 1973, 74, tudo a gente deve principalmente a tenacidade de um homem chamado Ernesto Geisel, que ele apostava todas as suas fichas no petróleo, apostava todas as suas fichas que nós iríamos achar petróleo. E, para isso, a sísmica avançou para o mar, e em 1974, no poço, na região do Campo de Garoupa, na Bacia de Campos, a gente acha o primeiro óleo comercial perfurado, se não me engano, pelo primeiro navio sonda da Petrobras, primeiro e único, né? A Petrobras só teve um NS, que era o navio sonda Petrobras 2. Petrobras 2 era o nosso navio sonda e ele perfura o primeiro poço comercial no Campo de Garoupa, na Bacia de Campos, a área norte da Bacia de Campos. E é ali que nasce a produção de petróleo nacional, ali que nasce a Bacia de Campos e nasce a nova esperança do futuro energético brasileiro, a salvação do Brasil. E depois viu-se que não era salvação nenhuma. Não existe salvação onde só tem canalha, entreguista e bandido. Mas tudo bem. Era ali. E em 1977, a gente tem a plataforma de Garoupa, já com, se não me engano, não sei se era SPA é Sistema de Produção Antecipada, ou se já era produção plena. Isso me falha aí, até porque eu não sou historiador da Petrobras, isso é tudo de memória mesmo. Mas é isso aí, começa a partir disso aí. O fato de, efetivamente, a sísmica ter encontrado muito pouco, né, em terra, levou a gente para o mar. E cada vez mais longe, cada vez mais fundo, a gente tem achado petróleo em profusão. Ótimo.
E isso é um negócio bem interessante, porque isso daí gerou novas tecnologias para a Petrobras, né? Eu sempre lembro aquele caso do submarino russo que colidiu com alguma coisa no mar, né? E até hoje ninguém conta o que de fato aconteceu ali, mas só o Brasil tinha, né, tecnologia suficiente para chegar até a profundidade onde estava aquele submarino russo na época, né? O governo Não, Dilma, Dilma até. não condiz com a realidade, não. Não condiz com a realidade, não. Isso é uma informação errada. Isso é uma informação errada, por primeiro que o Kursk foi afundado por um submarino americano com um torpedo Mark 48. A marca do Mark 48, eu tenho programa sobre isso, eu boto tudo isso aí. Outra coisa é que ele afundou numa região extremamente rasa. Ele afundou numa região 70 e poucos metros de profundidade. Se ele ficasse em pé, a proa ficava do lado de fora. A Petrobras, outros países tinham tecnologia para aquilo ali e a Rússia não tinha. A Rússia vinha de um período de destruição. A Rússia tinha sido destruída como nação, como país. Esse foi o grande amor, o grande carinho que o Ocidente teve pela Rússia com o fim do comunismo. Foram lá destruir o país, que é o que eles sabem fazer de melhor. Destruir como parasitas qualquer um que se coloque, e a Rússia entrou para o capitalismo como uma criança autista entra dentro de um jardim de infância. Não sabia como funcionava. O Ocidente foi lá e mostrou. Coalhou o país de gangues, de quadrilhas, de marginais, de bandidos, roubaram o que puderam, assaltaram o país. A Rússia tinha, apesar de uma população 30% menor que a brasileira, chegou a ter 90 mil homicídios no ano, era uma guerra civil o país, e o Kursk acontece, afunda, exatamente quando o Putin assume o poder. 6 meses depois, ele começa a dar sinais estranhos que ele iria trair o Ocidente. Na realidade, o Putin é um traidor. Só que ele não traiu o povo russo, ele traiu o Ocidente, que bancaram a campanha dele para continuar a destruição que o seu antecessor mantinha. A Rússia estava preparada para ser repartida em 17 países, 17 estados independentes, e os Estados Unidos já estavam prontos com equipes para desarmar todo o arsenal nuclear russo, ou seja, eles passarem a ser os únicos hegemônicos do mundo. Mas Deus é bom demais e não permitiu que isso acontecesse. Então, a Petrobras, apesar de tecnologia, nessa época a tecnologia da Petrobras já era um pouco questionável, por vários motivos. E eu posso enumerar todos eles, sem problema nenhum. Se você puder fazer, seria ótimo para a gente entender um pouquinho melhor, Rubem. Como é que você vai ter aumento de tecnologia se você começa a terceirizar tudo? A Petrobras tinha um equipamento, tinha departamentos. Por exemplo, eu era do DPSE, Departamento de Perfuração do Sudeste. Existia o DPBA, DPRN, DPNE, DPBP, BP é Bacia Potiguar. Nós tínhamos vários departamentos de perfuração, ainda tínhamos GPEM, que era o Grupo Executivo de Perfuração Marítima, que operava as unidades de perfuração flutuantes. Com a velha desculpa do vamos gastar menos, vamos ganhar mais, eu não sei quem ganhar mais, a Petrobras foi eliminando as suas equipes de perfuração. Eliminando, até ficar só uma plataforma, a P23, e que também era uma DP, era a única DP da Petrobras, DP Dynamic Position, posicionamento dinâmico. Ela consegue ficar parada
sob máquina, sob clusters, e esses clusters, eles operam a unidade por um sistema de controle central que estabiliza ela através do GPS ou do posicionamento realmente passivo. Então, quando você começa a destruir o departamento de perfuração, quando você começa a fechar os pontos e começa a terceirizar toda a mão de obra, a sua tecnologia vai embora, você não tem tecnologia nenhuma. Você apresenta as coisas para os outros e as empresas. Hoje a Petrobras não detém nenhum tipo de tecnologia de perfuração em águas profundas, porque todas elas são feitas por empresas terceirizadas. Então acabou, isso aí é uma falácia que não existe mais, é uma roupa que não existe mais. Valeu, Rubem. Ju, Opa, faça sua pergunta e depois o Marcelo. boa noite, Rubens. Tudo bem? Boa Muito noite. bom ter você aqui com a gente. Um prazer mesmo. Acompanho sempre o seu canal. Falando um pouco Obrigado. do Brasil, dessa questão polêmica que a gente teve até um pouco tempo atrás, né, com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Marina Silva, né? Ela questionou muito essa questão da exploração do petróleo na região ali da Foz. Eu gostaria de saber um pouco se tecnicamente haveria tanto empecilho assim para essa exploração, se o risco, né? Não sei se você poderia me falar com a sua experiência de atuação, se haveria de fato um risco ou interessa a mais alguém que esse projeto não siga adiante. Qualquer atividade que o ser humano desenvolver, qualquer uma, jogar dominó, jogar dado, jogar dardos, pular de paraquedas, montar uma padaria, toda ela vai envolver risco. O risco é inerente à raça humana, é inerente a qualquer coisa que você faça. Então, é claro que você explorar petróleo na foz do rio Amazonas, perto da minha casa, ou nos confins do sertão, é claro que vai envolver risco. Para isso, existem mitigadores de risco. Existem processos, sistemas e outras unidades de controle para você mitigar esse risco até o ponto que ele se torne quase desprezível. A Marina Silva é uma criminosa, é uma bandida, é uma pessoa que não poderia estar no governo, deveria estar presa, porque ela comete o crime de lesa pátria, porque, primeiro, por se meter em uma atividade que não lhe diz respeito. O que cabe ao órgão é fiscalizar o que vai ser feito. A Petrobras tem um sistema de controle que, na minha época, não sei se mudou o nome, se chamava Segurança, Meio Ambiente e Saúde, tá? que tinha umas unidades de controle maiores e mais eficientes que as preconizadas. O SMS reescrevia o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que dá as regulamentações, e ela simplesmente ultrapassava todos os vetores criados pelo CONAMA. O Conselho Nacional de Meio Ambiente dizia, por exemplo, que era possível você tolerar um ambiente com a contaminação de óleo de 1 ppm, ou 0,5 ppm, eu não me lembro mais. Tá? ppm é parte por milhão, é uma parte a cada milhão. Então, o CONAMA, a Petrobras, na época, no SMS, que eu era gestor de SMS, preconizava que era zero, ou seja, nós éramos mais realistas que o rei. Então, o que essa mulher faz? Ela trabalha para a WWF, ela trabalha para o governo britânico, ela é uma sabotadora, ela é uma criminosa, é uma espiã ao serviço de outros e presta serviço a outras nações, assim como ONGs e todas essas instituições. O risco que existe ali naquela margem, primeiro, que quando a gente fala de margem equatorial, na realidade você está falando de 200 quilômetros depois da foz do rio Amazonas. Ou seja, a fluência ali é num sentido. Então, você não contaminaria o rio de forma nenhuma, até porque ali é a zona de maior correnteza que existe
porque a P14, foi a P14? Eu quero lembrar se foi a P14. Foi a P14 perfurou alguns poços. Alguns poços nessa região. Alguns poços nessa região. Final da década de 80, final da década de 80 do século passado, foram feitos alguns poços exploratórios, e ela, como era uma plataforma ancorada, ela teve muito problema de ancoragem ali, mas, mesmo assim, fez um trabalho de mapeamento, de zoneamento, e a Petrobras pensava em voltar lá no futuro, ou seja, dista desde o ano de 88, 89, os primeiros mapas geológicos daquela região. Então, a Marina Silva é um caso de um Brasil que acabou. Esse Lula é um boneco ordinário, vagabundo, da pior espécie, um moleque que trocou a liberdade dele por assinar qualquer papel que esteja colocado na frente dele, anda com uma carcereira do lado, uma trêfega aí que a gente não sabe de onde veio, ninguém conhece a história dessa mulher, a única coisa que se sabe é que ela possivelmente era amante do Lula antes por causa da sua história pregressa, e por aí vai. Então, isso aí, a Marina Silva, numa nação civilizada de primeiro time, ela pegava pelotão de fuzilamento. Valeu, Rubem. Marcelo, seja bem-vindo aí. Manda a sua pergunta aí, querido. Boa noite, Rubem Gonçalves. Tudo bem? Tudo bem. Eu conheço o canal desde a época da conversa do pé de rádio com o Cláudio. Então a gente já. Grande Cláudio, meu amigo. Isso, e daquela época também que você depois lançou o Geoforça, né? Já foi um projeto pós Conversa Pé de Rádio ali em 2017. Então é um prazer, é uma honra sempre a gente, com todos os convidados, fala isso aqui, né? Tá aqui conversando conosco sobre hoje a Petrobras. Rubem, quanto é que seria hoje? Tem uma estimativa da reserva do pré-sal, né, do pós-sal que a gente tem hoje, né? E o que a gente poderia fazer para, de fato, essa riqueza descoberta e a descobrir, certo? Transforme, né, em vantagens para a população, para a grande maioria do povo, né? Lembro que existia, estou questionando aqui se foi uma atitude correta ou não, se estava certo ou não, mas na época ali, teve 2015, lembro que uma parte dos royalties seria destinada à saúde e educação, isso foi tirado. A gente observou que a Petrobras está passando por um período de vendas ali das suas empresas auxiliares, aí a PR Distribuidora, etc. Recentemente finalizou um processo de privatização, então ela vai passando essa privatização dos campos ou as concessões para empresas estrangeiras, até instituições de estados, né, a China, empresas diversas, utilizando. E como é que a gente faz para aproveitar essa riqueza para desenvolver nossa nação? Fuzila o Lula e o alto comando dele, fuzila o Bolsonaro e o alto comando dele, e está tudo bem. Isso é uma brincadeira, porque eu não estou pedindo fuzilamento de ninguém, daqui a pouquinho alguém vai dizer que eu estou pedindo a morte de alguém. Eu, empiricamente, desejo a morte de todos eles. Se alguém chegar para mim, desejar a morte não é crime. Então eu desejo a morte de todos eles. Tá? Se eles pudessem pegar uma praga só e morrer todos juntos, do governador de São Paulo ao governador do Rio, passando por todos eles, se eu tivesse esse poder, tá? Não tenho, mas eu não tenho. Então é o seguinte, a Petrobras não tem saída, não tem salvação. Nós não vamos ter nada, nós não vamos ter absolutamente nada. A Petrobras foi criada
com o intuito de criar para o Brasil um projeto de Brasil grande, porque não existe país grande sem uma independência energética. Um país de dimensões continentais como o Brasil, nós somos maior do que a Europa, tirando a Rússia não é Europa, eles mesmos não reconhecem. Então é o seguinte, o Brasil é maior do que a Europa inteira. E o Brasil, com essas dimensões continentais, para se desenvolver, para sair fora das intempéries e das variações e dos humores e da sua própria endividamento externo, que o endividamento brasileiro ele explode, o milagre brasileiro acaba em 1973 com a guerra do Yom Kippur, e o combustível que quadriplica de preço. É nesse momento que o grande Ernesto Geisel, presidente da Petrobras, que já tinha feito demais pela Petrobras, para você ver, em 1969, mais ou menos, tinha muita cidade no Brasil que era abastecida com tambor. Não tinha posto de gasolina. Por quê? Porque as empresas distribuidoras de petróleo estrangeiras queriam apenas, única e exclusivamente, filé. As grandes capitais, tranquilo, e o interior que se dane. A Petrobras cria, então, a Petrobras Distribuidora, a BR Distribuidora, 70 para 71. Em um ano, se torna a maior distribuidora do país. E não satisfeito, faz-se uma joint venture com a Chevron e criamos a linha de lubrificantes. A Lubrax 1, 2, 3, depois 4, todos eles a gente criou com a tecnologia inicial da Chevron. E nós criamos a maior distribuidora do Brasil, a ponto que essa distribuidora, durante mais de 15 anos, carregou a Petrobras nas costas, porque a Petrobras era obrigada a custear o investimento e quem faturava o dinheiro era a Petrobras Distribuidora, que vendia, importava, usava o nosso, filtrava nas 13 refinarias que nós tínhamos, tá? E tocávamos o barco. Aí, graças a Deus, em 1984, nós nos livramos desses malditos militares, esses generais canalhas, bandidos que nós tínhamos, e viemos com a Nova República, a turma do Chico Buarque, a turma do Vai Passar nessa Avenida, um samba popular. E de lá para cá, a única coisa que nós fizemos, a única coisa que essa Nova República fez e todos os seus governantes foi destruir tudo que Getúlio Vargas, até Juscelino, até Jango e os 3 presidentes militares brasileiros fizeram, tá? Principalmente 2, Médici e Geisel. E não foi pouca coisa que eles fizeram não, tá? Eles fizeram Embraer, fizeram Embratel, fizeram Embrapa, fizeram a Petrobras grande, gigante, fizeram a Petrobras Distribuidora, tudo. E tudo isso foi sucateado, destruído e entregue a quadrilhas e gangues privadas, que não botaram um centavo em nada. A Petrobras levou 50, 60 anos para criar uma rede de dutos. Não só o dinheiro que vale, mas o trabalho que dá e o tempo que é investido. E, no entanto, o que aconteceu? Foi tudo doado para a quadrilha de Paulo Guedes, uma gangue de marginais, assassinos econômicos que estão aí. Hoje ninguém está se importando se é o Bolsonaro ou o Lula que está governando. O final é o mesmo. Não existe salvação para a Petrobras, não existe nenhum projeto de melhoramento ou investimento na coisa pública vindo da Petrobras, porque a Petrobras tem dono, a Petrobras tem subdono, a Petrobras obedece aqui no Brasil a Farinha Lima. A Farinha Lima é que manda na Petrobras. Tá? Nova York e Faria Lima é que mandam na Petrobras. Os interesses de quem tem dinheiro ali é que vale. Você não vale nada, a gente não vale nada. A Petrobras tem que vender refinaria, porque a Petrobras vendeu refinarias para aumentar
melhorar segundo o CAD, que eu chamo de cadê? Cadê o meu? Eu também quero o meu. Para melhorar a concorrência. Mais um motivo para fuzilar a gente. Não existe concorrência aonde a mercadoria é uma commodity. A mercadoria, quando é uma commodity, ela recebe uma cotação internacional, que você pode respeitá-la ou não. Você tem petróleo, você bota o preço que você quiser. O que acontece é que nós simplesmente obedecemos todo ao mercado internacional cotado em dólar, e aqui não tem espaço para ninguém fazer uma creche para ninguém com dinheiro da Petrobras. O máximo que tem é quem sabe, pagar uma palestra ou outra para Márcia Tiburi, para Pepe Escobar, para essa turma de lambe-saco que tem aí. Só isso. Valeu, Rubens. Só dar um recado pessoal, né? Quem tiver aí puder compartilhar a sala para a gente ajudar aí na divulgação. Eu coloquei o canal do Rubens, né, aí embaixo para o pessoal. Quem quiser acompanhar mais o que o Rubens fala praticamente diariamente no YouTube, né? E coloquei também um mapinha, né, do Brasil cobrindo a Europa, que meu amigo monarquista que está embaixo, né, nos escutando, compartilhou esses dias. Marcelo, depois vai lá e depois eu passo para o Miguel. Vai lá, Marcelo. Não, rapidinho. Ô Rubens, teve um marco aí que eu acredito, muitos questionam, fazem críticas, que esse processo de redução da Petrobras e a participação dela como uma empresa estratégica, indutora ao desenvolvimento, né? Porque a Petrobras não é só o desenvolvimento em si, mas a produção de tecnologia ali, tudo associada, que custa muito dinheiro, né? Tem bastante coisa, bastante inovação, né? Petrobras é referência, né? Como, por exemplo, em tecnologias de exploração profunda do petróleo no pré-sal no mundo. Mas, assim, há uma crítica muito grande que esse processo de privatização, etc., começou ali quando o Brasil, como nação, aceitou em 2010 abrir o capital. Você concorda com essa tese? Não, começa muito antes. Começa em 2000, quando Fernando Henrique Cardoso e o Armínio Fraga vão a Nova York e passam nos cobres 37% das ações da Petrobras de capital não votante, somem com 5,5 bilhões de dólares, e hoje essas ações devem custar 50, não mais, 150 bilhões. Tá? Voltaram de lá bem, porque Armínio Fraga voltou com um banco e FHC voltou com um apartamento que custa 40 milhões de euros lá na Avenida Foch, que é a avenida em Paris, é a avenida dos ditadores do terceiro mundo, de todos os parceiros franceses que roubaram os seus países, se venderam e simplesmente vão para lá ter uma vida de Fausto. Então foi isso aí, esses dois bandidos começam o processo. O processo nunca parou. Em 2010, há o aporte de capital, que aí acaba de foder com a empresa totalmente. Mais um crime cometido por Lula. E depois, 2015, onde a Dilma sabota o pré-sal, perde a votação para o José Serra, evitando que 2 senadores, bastava um voto, e ela tira 2 senadores da votação exatamente para acabar com o pré-sal. Ou seja, bandido é o que não falta no Brasil. Eu lembro que até aquele senador do Rio de Janeiro, do PT, reclamou, né, que ele foi sabotado no negócio e ninguém avisou ele. É um negócio impressionante. Né? Ô, Miguel, seja bem-vindo aí. Boa noite, meu irmão. Manda sua pergunta aí, querido. Boa noite a todos.
Boa noite aqui ao Gabriel, Amói, Marcelo, Ju. Rubão, boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Então, a minha pergunta para você é se existe alguma possibilidade de resolução da Petrobras no campo democrático, ou é só possível resolver esse problema através de um processo revolucionário? Existe alguma possibilidade, comprando ações via BNDES, Estado retomar o controle da estatal, ou você acha impossível, uma utopia, já que se criou um lobby em torno disso? É utopia total, não tem a mínima condição, não existe a mínima condição, porque o campo que a gente chama democrático, ele obedece ao que está estabelecido. Haja visto aí o outro dia o Geraldo Alckmin, o Lula todo dia está falando que o Bolsonaro é um ditador, que nós vivemos um processo ditatorial. Isso é repetido pelos lulistas, por essa turma, com a vontade infanto-juvenil. No entanto, o Geraldo Alckmin, porta-voz do Apocalipse, já veio a público garantir a todos os envolvidos, olha, quem participou de roubo, fique tranquilo que nós não vamos mexer em nada. Tá? Então, o campo democrático é esse aí. O campo democrático é esse aí. O campo democrático é aceitar o que está e aceitar a ordem do mercado. Quando você aceita a ordem do mercado é essa daí. A Petrobras está aí para dar dinheiro. É uma vaca gorda que tem que dar leite. Acabou, só isso. Não existe a mínima saída. Tem que dar leite e não é para o brasileiro, né? Não, claro que não. Só meia dúzia de brasileiros. E você não consegue jogar uma nação de joelhos sem a participação interna. Exatamente. Rubão, eu queria fazer uma pergunta, né, sobre a diversificação da Petrobras, né? Além da extração e refino de petróleo, né, lubrificantes e tal, né, existiam algumas fábricas, por exemplo, de fertilizantes, naftalina, etc., né? Essas fábricas, elas eram inviáveis assim, ou era uma era mentira o que se conta, né, que essas fábricas não serviam para muita coisa, não atendiam os interesses nacionais, etc. Eu vou te fazer uma pergunta básica que serve para qualquer coisa, com a resposta vinda do mercado, uma pergunta do mercado. Eu vou usar o mercado. Alguma empresa dessa foi fechada? Não. Então, elas eram viáveis. Senão teriam sido fechadas. Matou. Precisa mais resposta. Valeu, Rubem. Rubem, uma coisa que me deixou bastante impactado, né, foi aqueles containers que desapareceram da Petrobras, que até hoje ninguém sabe quem foi que sumiu com aquele negócio e o que tinha ali dentro, né? Qual que é a história ali por trás desses containers ali da Petrobras que desapareceram, se não me engano, em 2009, né? Se não me falha a memória. É impossível um container desaparecer, só isso. Ele foi desaparecido. É impossível um container desaparecer. Um container pode ser roubado. O container pode ser roubado. Exato. Desaparecido. Mas eu acho que isso aí é diversionismo. Não existia container com nada, com coisa nenhuma. Nunca existiu computador com dados chaves, nada disso, porque a gente tem um CPD interno que cuida de tudo isso. Não existem dados soltos na Petrobras. Tem muita coisa que simplesmente é um coelho solto para chamar a atenção. Tá? Só isso. Obrigado. Marcelo, você quer fazer alguma pergunta?
Eu queria perguntar ao Rubem qual é a expectativa dele do uso do petróleo ainda no mundo quanto ao uso energético, né? Fala-se muito na questão, né, obviamente, da limitação por seu combustível fóssil, etc, etc. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, cada vez mais outras companhias também no mundo todo descobrindo novas reservas, etc. E o petróleo com um poder aí, né, de influência, né? Enfim, até quando, né, o petróleo terá essa durabilidade como força energética hoje no mundo? Olha, para não ir muito longe, eu boto aí 200 anos, tá? Eu boto aí 200 anos, não tenho medo de errar em nada. Isso daí é básico. Outra, preocupação com ecologia só tem quem não tem petróleo, sabe? Quem não tem petróleo tem muita preocupação em conservar a energia. Quando o petróleo era barato, ninguém se preocupava em conservar nada. Quando o petróleo começou a fugir da mão das empresas do chamado Ocidente protagonista, Ocidente do Norte, aí começou um caminho de demonização do petróleo. Por quê? Porque as nações donas do petróleo começaram a tomar conta de suas reservas. Isso aí é péssimo, porque as 7 irmãs, que hoje são 4, na realidade, elas necessitam e precisam de contratos com estados para continuar mantendo a produção de petróleo, ou então comprar de quem tem. Está aí o caso clássico da Rússia, está aí o caso clássico de outros países produtores de petróleo. Então, todo mundo que prega uma ecologia verde, uma ecologia sem petróleo, o fim do petróleo, o fim disso, é gente que não produz 2 pinicos de petróleo por dia, ou então porque necessita muito de petróleo, como os Estados Unidos, que produz muito e consome mais ainda. Tem déficit operacional em torno do petróleo. Então, conversinha fiada. E outra coisa, o petróleo sempre vai ser uma fonte energética. Sempre, sempre. Toda a história. E você pode fazer o controle de emissão de poluentes. Você fazendo o controle de emissão de poluentes, você consegue reduzir quase a zero um sistema de recuperação de energia, você consegue reduzir quase a zero, efetivamente, os malefícios e a poluição do petróleo. Desculpe. Imagina. E é interessante, né? Porque assim, esses mesmos países que dizem para nós, né, que a gente não pode explorar petróleo, que a gente não pode fazer perfuração na margem equatorial, etc., estão retirando gás de xisto, né? Estão fazendo o Canadá lá em Alberta, aquele negócio é a coisa mais horrível do mundo, né? Extração de xisto poluindo muito mais do que qualquer extração de petróleo brasileira jamais conseguirá produzir, né, de dano ambiental. E aí essa conexão, né, com essas ONGs estrangeiras, que nem você mencionou, né, WEF e outras, né, que vem aqui falar para nós que nós devemos ou não explorar, devemos ou não fazer. Enquanto isso, eles estão fazendo aí, nos países deles, a maior poluição ambiental possível. Não existe nenhum código florestal ou ambiental em vigência na Europa. Tá? Não existe código ambiental, tá, nem florestal na Europa. Quem tem isso é a gente. Tá? Eles que já destruíram aquilo tudo. É igual o Brasil aí, usando essa bosta desse biodiesel, tá, única e exclusivamente, tá, para acabar com as nossas máquinas, porque o biodiesel é uma merda. O biodiesel é uma verdadeira merda.
Agora, a gente usa biodiesel para destruir as nossas máquinas, enquanto os europeus usam óleo puro. Dá uma palhinha aí sobre essa questão do biodiesel para a gente, ô Rubens. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem muita noção do impacto disso nas máquinas, né? E o porquê ele é tão ruim. O biodiesel é ruim porque é um óleo orgânico colocado numa câmara de combustão, deixa uma quantidade, aí eu já estou falando como técnico mecânico, tá? Deixa uma quantidade de resíduo imensa, e quando aumentou de 12% para 14%, o problema aumenta. Isso aumenta custo, isso aumenta a manutenção, isso aumenta a destruição de motores, fabricação de outros, no final das contas aumenta a poluição. Aí é o seguinte, criou essa história de diesel feito de matéria orgânica natural, né, processado, que deixa uma goma terrível dentro das câmaras de combustão, dentro de todo o sistema, e simplesmente acaba com as nossas máquinas. A vida útil de uma máquina pode cair aí 20%, 30%. Então, é uma lástima. É uma lástima isso aí. A hora que você estiver bem desenvolvido para máquinas estacionárias, usa para sistema de queima direta, não de combustão interna. Não para máquina de combustão interna. Usa para queima direta. Aí você pode usar, sem problema nenhum. Valeu. Marcelo, você quer fazer? Vai lá, Marcelo. Então, eu vou fazer uma pergunta ao Rubens. A gente está ouvindo, o Rubens falou da história aí, da Petrobras, as contribuições, né, de João Goulart, Vargas, do Jason, etc., Médici, falamos dos problemas atuais que está a Petrobras aí, mas, Rubens, o nome desse space é Petrobras, Empresa de Orgulho Nacional. Dá para se orgulhar ainda dela? Pelo menos dos feitos, dos técnicos ali, das pessoas, da tecnologia produzida, onde ela chegou, o que ela ainda pode disponibilizar, porque parece que precisa mudar o rumo dela fortemente, né? A gente vê aí sua opinião que você não acredita, independente de se é governo A, governo B, como tivesse já capturado ali num processo de entreguismo, mas dá para a gente orgulhar de alguma coisa dela, porque ela tem uma relevância ainda nacional muito grande, né? Cara, olha só, eu tenho uma história de amor com a Petrobras muito grande. Agora, a Petrobras que eu tenho esse sentimento, infelizmente, é uma Petrobras que já morreu. Praticamente morreu. Respira por aparelhos. A Petrobras acabou. A Petrobras aniquilou. A Petrobras nunca foi tão rica. Nunca teve tanto dinheiro e, no entanto, aniquilou regiões inteiras no Nordeste do Brasil. Parou de operar lá para ter mais lucro, para dar mais lucro para investidor de Wall Street. Olha o nível da canalice a que nós estamos submetidos. Olha o nível de pessoas que nós temos. Ela não é mais indutora de nada no Brasil. É apenas uma empresa com dono, tá, que tem único intuito lucrar o máximo possível. Tá? Quanto à maioria das atividades sempre terceirizadas, as terceirizadas vão cortando, até virar só uma empresa gestora e, por último, só uma diretoria e acabar. Tá? Acabar como tudo. A Petrobras hoje, para mim, tanto me faz quanto me fez se ela for vendida. Eu não considero mais a Petrobras nada, nenhum motivo de indução, de melhoria nacional, nem tecnologia. Porque ela hoje é consumidora de tecnologia, ela não é geradora. Para gerar tecnologia, você tem que ter investimento em geração de tecnologia, e não assim, do jeito que é. Obrigado, Rubem. João, vai lá, querido. Faz sua pergunta aí, meu irmão. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Estão me ouvindo? Vamos. Estamos ouvindo bem, vai lá, manda Ok, bala. beleza. Eu queria perguntar o seguinte,
qual é a qualidade da nossa gasolina hoje, e essa mistura que a nossa gasolina brasileira hoje tem, interessa a quem? Rapaz, interessa a lobbies, interessa a situação da estabilização da Petrobras, porque precisa importar menos gasolina, porque nós vendemos refinarias, destruímos o nosso parque de refino, e hoje o grande negócio é comprar combustível fora do Brasil. Né? Compra-se combustível fora do Brasil, quando a Petrobras tinha o monopólio da distribuição, refino, tudo isso. Aqui nós fomos fazer 2 refinarias, fizemos 2 anos de corrupção sem tamanho. E daí criou-se a Lava Jato, tá, que se chama Comperj Abreu Lima. Eu estou aqui agora a 5 quilômetros em linha reta do Comperj. Tá? É o maior cemitério de dinheiro que eu já vi na minha vida. Bilhões e bilhões e bilhões colocados ali. Com isso, você quer dizer que a Lava Jato estava certa? Não, porque a Lava Jato foi feita por criminosos, por bandidos. Você tem métodos empresariais, gerenciais e de controle para resolver a situação de corrupção dentro de uma unidade. Você não precisa fazer o que você fez. Você tinha elementos de sobra, inclusive com o uso da força policial, se necessário, e da prisão dos envolvidos. Mas não, foi muito melhor criar uma catarse coletiva e destruir a tudo junto, porque assim ganhou-se ao destruir a Petrobras. Assim a nossa amiga Graça Foster, junto com a Dilma, de uma hora para outra, derrubaram 70%, 80% do valor da Petrobras, numa atitude totalmente criminosa. Você vê que o mundo é tão bom que a Dilma, mesmo sendo fantoche, é presidente dos BRICS, indicada pelo Brasil. Maravilha, que beleza. Uma imbecil, uma canalha da pior espécie. Tá lá, sempre por cima. Ou seja, aqui nós nascemos para ser derrotados mesmo. Valeu, Rubem. Ô, Rubem, o meu amigo aqui, o monarquista, mandou uma pergunta aqui. Depois da Petrobras, a Shell é a empresa que mais extrai petróleos e águas profundas no Brasil. Ele está perguntando se isso é verdade e o que falta para o Brasil fazer com que a Shell volte para o Texas. Cara, a Shell não é nem do Texas, a Shell é inglesa, ela é anglo-holandesa. A Royal Dutch Shell é uma empresa de geologia que não nasce no petróleo, ela é uma empresa inglesa e holandesa. É uma empresa, exatamente o reino do sionismo. Tá? Então é o seguinte, ela faz parte do grupo de 4 irmãs, e todos esses campos que estão aí são campos originais da Petrobras. Quem descobriu ele foi a Petrobras. Eles simplesmente exploram, aproveitam, mas são campos cedidos pela Petrobras, são campos mapeados pela Petrobras, geologicamente achados pela Petrobras. Ou seja, na realidade, todo mundo está mamando em cima do que sempre foi nosso. Uma vez eu falei, abram o refino no Brasil, e vocês vão ver quantas refinarias vão ser montadas no Brasil. E não deu outra. Não montaram, quer dizer, montaram algumas refinarias que todas juntas respondem por 0,5%. Ou seja, 4 pinicos de óleo refinado. Isso em mais de 20 anos. Agora, cliente para comprar pronta, tem aos bolos. Aí é mole, né? Todo mundo gosta. Beijar a mamãe, todo mundo gosta. Quero ver chegar perto do papai. Valeu, Rui. Deixa eu passar a palavra aqui. Cê Souza, boa noite, meu camarada. Seja bem-vindo aí. Manda sua pergunta aí, por favor. Boa noite a todos, boa noite ao convidado. Obrigado, Gabriel. Bem rápido. Se eu não me engano, foi no governo do Inácio, no segundo governo dele, ou no da Dilma, em que os funcionários da Petrobras foram incentivados a usar o seu FGTS para comprar ações. Como está essa situação hoje? Eles foram prejudicados ou estão ganhando
com essa política de juros aí da Petrobras? E a outra pergunta é, os ex-funcionários, eles foram prejudicados no seu fundo de pensão, que era um dos melhores desse país? Obrigado aí pela oportunidade. Bem, olha só, eu não comprei ação nenhuma, e eu já não acreditava em governo nenhum. Quem comprou e manteve, tudo bem. Pode ser que tenha conseguido segurar alguma coisa. Só que, antes disso, ou a Dilma e a Graça Foster, que nunca poderia ter sido presidente da Petrobras, porque o seu marido detinha 400 milhões de contratos com a Petrobras, tá? Ela tinha interesses conflitantes. Houve a destruição da Petrobras inteira, caiu 70% do valor de capa, até mais, e eu calculo que a maioria dos empregados se livrou daquilo. Quanto ao fundo de pensão, ele foi assaltado por uma quadrilha, uma gangue, colocada pelo PT lá dentro, e depois mais anabolizada ainda com o governo do Bolsonaro, que a área econômica do governo Bolsonaro é feita de ladrões e bandidos, tá? Para você de desinvestimento. O que é desinvestir? Desinvestir é perder, é ir para trás, é retrocesso. Foi isso que foi criado. Então é o seguinte, a Petrobras, o Fundo Petros foi assaltado, inclusive houve queda no rendimento. Eu estou em briga com a Petros me roubou mais de 120 mil reais numa rescisão que eu tenho com eles. Assalto, a mão armada, uma verdadeira gangue, uma quadrilha que tem lá dentro. Tá? Mas não foram só esses os fundos de pensão, não foi só esse fundo de pensão, não. Quase todo fundo de pensão foram assaltados por essa gangue. Agora voltaram, está tudo bem. Obrigado aí pela resposta. Valeu. Valeu, Rubem. O Gabriel. Oi. Eu só faço uma pergunta rapidinho. Sobre, Rubem, existe uma política aí colocada no governo Temer, que foi a política, né, de paridade internacional, que a sociedade brasileira sentiu na pele o aumento do dólar, o aumento do barril de petróleo no mercado internacional, né, o quanto foi nefasta, né, sentindo a inflação, né, e, enfim, tudo aumentando e todo mundo percebia quanto foi ruim. Há uma diferença hoje dessa política, né, para o que hoje é comandada pelo Jean Prats? Rapaz, falharam alguns fatos aí, mas olha só, cara, a política agora é a política de conservação da destruição executada. Ou seja, nada do que foi feito, nada do que foi destruído foi questionado. Tudo foi aceito e acatado. Parece um belo joguinho. Parece efetivamente um belo joguinho. E é um belo joguinho. Porque ambos os governos se completam, se complementam. Tá? Não tenha dúvida nenhuma. Bata-me e roube-me. Um bate e outro rouba. Tá? Como disse o Geraldo Alckmin, ninguém vai mexer em nada. Fiquem tranquilos. Se você ficou rico, se você encheu o rabo de dinheiro com a roubalheira, fica tranquilo que ninguém vai mexer com você. E é isso aí. Denúncia de palco sobre roubo, sobre comprometimento, mas na prática, na real, absolutamente nada. Só para uma última pergunta passar, viu, Gabriel? Era só sobre esse projeto que houve e que parece que foi anunciado pelo governo, a retomada de uma fábrica de fertilizante da Petrobras. O que você acha disso aí? A entrada da Petrobras, porque pelo menos eu escutei que dos 3 macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, o Brasil importa cerca de 85% desses insumos para a sua agricultura. E aí, o que você acha desse projeto, se realmente é uma coisa possível, isso vai ser relevante para o Brasil?
Cara, toda fábrica de insumo básico controlado pelo Estado é interessante, porque ele trabalha com commodity, então ele tem que manter o preço. Mesmo que o custo seja alto, existe o custo social, tá? Toda essa iniciativa é muito bem-vinda. Não é porque está vindo esse governo canalha que eu vou criticar. Agora, eu tenho que ver como é que é o contrato, eu tenho que ver como é que é o ressarcimento, porque muitas vezes os antigos donos que pegaram privatizado na mole ontem mereceriam ir presos e não vão ir. Então, é muito bom saber o que tem por trás disso, e eu não tenho ideia ainda. Valeu, Rubem. José Filho, vai lá, meu camarada, fica à vontade aí. Manda sua pergunta. José? Bom, eu acho que ele deve estar enrolado lá. Miguel, vai lá, manda sua pergunta aí, querido. Depois eu passo pro Rubem e pro José. Vai lá. Show de bola. A minha pergunta ia de encontro com a pergunta que o Marcelo fez, que é de fertilizantes. Nós já falamos aqui de petróleo, de biodiesel, o Rubão é especialista em petróleo, mas a sala é sobre Petrobras. Bom, nós vendemos uma fábrica de fertilizantes para a Rússia. A Rússia pegou esse equipamento, né, e mandou de volta para a Rússia para gerar emprego lá na Rússia, né? Essa venda da Petrobras, essa privatização, ela acontece tanto para o Ocidente quanto para o outro lado também, os nossos parceiros do BRICS. Rússia, China, os Emirados Árabes Unidos também compraram coisas aqui no Brasil. Então, qual é a perspectiva nesse sentido? Porque se são nossos parceiros, eles deveriam ter uma visão de parceria. Mas quem tem que ter a visão por cima da coisa, uma visão patriótica, nacionalista, é o Brasil. Nesse sentido, como que a gente recupera isso, já que algumas dessas fábricas de fertilizantes, refinarias foram vendidas para alguns dos nossos parceiros? Existe a possibilidade de um recontrato, uma recompra, alguma coisa nesse sentido? Porque é falado de se recomprar algumas das refinarias. A partir do momento em que eu digo que o governo anterior é ilegítimo, eu posso anular tudo dele. Tá? A partir do momento que um governo é ilegítimo, você pode anular tudo dele. Só que, na realidade, essa figura não existe. Não existe legitimidade nenhuma em governo, está tudo aceito, está tudo pacificado e está tudo bem. Houve compra e domínio de parceiros do BRIC? Houve. 10%, mais ou menos. Essa fábrica de fertilizantes, ela é muito importante para o Brasil como estratégia. Como preço não é nada. Como preço é uma ninharia. Mas é muito importante para a gente como estratégia. Tá? Para você melhorar a situação. Para você, realmente, entrar de cabeça nesse ramo aí, nessa área que o Brasil necessita tanto e é tão dependente. Se houvesse aí o Ernesto Geisel, hoje você teria, com certeza alguma, uma Fertibras aí, cuidando disso, porque seria necessário para atender o agronegócio. Não existe nada disso, a gente vai para o mercado comprar, e eu quero dizer que a minha denúncia é pesada em cima do projeto anglo-saxão sionista de dominação. Agora, isso não quer dizer que não existam outras nações parasitas e situações em que, efetivamente, nós vamos ser lesados e, para mim, dane-se quem é que está lesando. Eu não estou aqui para o Brasil ser lesado por ninguém. Exatamente. Isso é um negócio que o pessoal critica muito, não é, os nacionalistas, né, porque parece que supostamente nós passamos pano, né, para o pessoal do BRICS e tal, e etc. E não é bem assim. Nacionalista de verdade, gente, não passa pano para ninguém. Eu tenho mais 9 minutos. Beleza, Rubão. Eu vou passar aqui pro Rubem e pro José. Rubem, que é daí de pertinho de você, Itaboraí.
Vai lá, Rubens, seja bem-vindo aí. Obrigado a todos. Fala, pai, tudo certo? Aqui, eu vou levantar mais 3 perguntinhas aí para você me responder. Uma, você respondeu uma vez no grupo, você expôs, tal, para você expor aqui também, dos governos pós-democracia, pós-constituição, qual foi o pior para a Petrobras? Eu vou fazer também, qual a sua perspectiva em relação agora a esse gás lube? Você acha que tem salvação para o projeto do Comperj aqui em Itaboraí? E você falou também daquela questão dos poços de petróleo, tudo, e teve uma história muito polêmica. Alô. E teve uma questão muito polêmica do caso do Ike Batista, tudo. Como é que foi essa situação? A gente só ficou sabendo muito por alto dele. Alô. Oi, você não tá. Eu acho que ele caiu, peraí. Da sala. Alô, Ah, tá me ele caiu. ouvindo? A gente tá te ouvindo, Rubem. Acho que seu pai não tá te ouvindo. Não, mas. Peraí, ele vai voltar aqui. Peraí, vamos. Aí, voltou. Você ouve aí, Rubão? Tem que puxar ele. Não, ele subiu, mas ele acho que caiu novamente. Peraí. Opa, tá ouvindo aí agora? Alô, Rubem? Alô. Rubão? Alô, tá nos você tá ouvindo? Alô. Ixi, eu acho que ele não tá ouvindo. Alô. Rubão, você tá ouvindo a gente aí ou não? Alô. Ele não tá ouvindo, tá não. ouvindo ele. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele. É melhor. Vamos precisar para ele sair da sala e entrar novamente. Pois é. Alô. Isso, vou falar com ele aqui. Peraí, manda mensagem para ele. Alô. Aí. Opa, Rubem, você tá me ouvindo, Rubem Gonçalves? Eu estou ouvindo. Pronto. Não, então agora. Agora sim. Tá ouvindo? Vai lá, Rubem. Não, vou só continuar aqui. Eu fiz a pergunta sobre dos governos pós-Constituição, qual tinha sido o pior para a Petrobras. Eu fiz a pergunta da perspectiva do gás lube, se você Tá acha vindo que o Comperj truncado para mim, só isso, mas estou ouvindo. E além disso, a pergunta do caso do Ike Batista com os poços de petróleo da Petrobras, tudo, aquela polêmica que teve. Como é que você vê, como é que foi esse caso, o que você sabe dele? Mas, enfim, valeu. Repete aí, filhote, repete aí. Você ouviu até qual pergunta? Eu não ouvi a pergunta, pode repetir. Pera, então vamos lá de novo. Eu perguntei sobre, dos governos pós-democracia, pós-Constituição de 89, qual tinha sido o pior para a Petrobras? Collor, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Perguntei também, agora com as perspectivas novas do gás lube, se você acha que vai emplacar, se você acha que tem recuperação para o projeto do Comperj como um todo, e também sobre o caso que você estava falando dos poços de petróleo, que deu muita polêmica, o caso na época do Ike Batista dizendo que tinha poços de petróleo, tudo, não sei o quê. O que você sabe desse caso? O que a Petrobras teve a ver com isso? Bora, Lomo. Pior governo é FHC, disparado. Pai do governo Lula dentro da Petrobras, a Petrobras deu um voo de galinha com o Lula, pegou um ar, subiu ao golpe das ações, golpe bilionário, Petrobras entra em queda, descobrimos o pré-sal no governo Lula, isso foi positivo. Hoje não é mais nosso, não serve para porra nenhuma, não serve para nada, mas o pior governo é FHC, disparado. O melhor governo disparado, Itamar Franco. 2 anos no paraíso. Disparado. Tá? Comperj é um buraco sem fim, falta de planejamento, falta de objetividade, falta de atividade fim, falta de gerência, falta de vergonha na cara, falta de pelotão de fuzilamento, é tanta coisa que falta que você não sabe nem o que tem. Tá? É muito difícil recuperar algo dentro desse quadro, um quadro de desesperança total, onde uma região inteira foi naufragada na pobreza. Itaboraí não precisava desse presente de grego,
milhares, dezenas de milhares de pessoas bem intencionadas vieram aqui, foram especulados, tá? Deixaram o que tinham, o que não tinham aqui e perderam tudo, graças às políticas totalmente equivocadas de um governo, políticas criminosas, canalhas, movidas aí principalmente por gente sem a mínima responsabilidade. A mínima responsabilidade, todos eles envolvidos. É lamentável. E a desculpa para isso é a velha desculpa de sempre. Tá? Se a sua vaca está com carrapato, vamos matar a vaca. Se seu filho está doente, não vamos tratá-lo, vamos matar o seu filho. Ninguém quer isso, ninguém faz isso. Mas com a máquina pública estatal, é bem isso que acontece. Tá? É bem isso que acontece. Se tem mais alguma coisa aí que eu não apurei, é porque a pergunta foi longa demais. Filho meu é foda. Fala lá, Rubens. Manda lá. Não, eu tinha falado ainda também do caso que ficou famoso do Ike Batista, com aquela situação toda. Ah, sim. O Ike Batista é um grande empresário, um grande brasileiro. Eu tenho o maior respeito por ele. Ele poderia ser bilionário sem se meter com petróleo, com nada. Ele veio com Gana. Ah, ele quis ser o bilionário, quis ser um dos homens mais ricos do mundo. Foi enganado. Foi enganado, passaram a perna nele. Quem passou a perna nele foi esse inútil que está lá como presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Esse cara nunca entendeu nada de petróleo, ele entende de política, politicagem e corredores. E está muito bem no Flamengo, está muito bem nessa atividade praticamente criminosa que é o futebol, pelo amor de Deus. Tá? O futebol hoje é um omertá. O dinheiro que rola ali é só de lavagem, uma coisa feia demais. Mas o que acontece é que ele contrata esse cara como um grande executivo e o Eike só levou formação Siri. Tá? Formação Siri é uma formação que existe de petróleo que te dá a falsa impressão que você está num campo de petróleo robusto, mas você está numa formação Siri, capilar. Tá? E foi isso aí que a X, antes da X, do nosso amigo Elon Musk, o Elon Musk, para quem gosta de exacerbar, tá? A ex do Eike Batista foi para o ralo. Eike Batista era um grande empresário, pagava os melhores salários do país, tinha uma mentalidade de primeiro mundo e se envolvido em corrupção da forma como todos são envolvidos em corrupção no Brasil. Se você não fizer o jogo da corrupção, sua empresa fecha e não vai à frente. É mais ou menos por aí. Valeu, Rubão. Eu só vou passar a última pergunta para o José. José, você está aí, José? Tô aqui, irmãozinho, não ia perder. Manda lá, então. Obrigado, boa noite, obrigado, Gabriel, boa noite para vocês todos aí. Rubens, prazer falar contigo. Sempre te ouço aí quando é possível lá no Jogo Força. Rubens, se você me permite uma pergunta, a gente sempre ouve que o petróleo brasileiro é um petróleo muito denso, que ele é desvalorizado por isso, eu não sei até que ponto que isso acontece, que o petróleo é desvantajoso, alguma coisa assim em relação a isso. Mas, na minha opinião, eu não sei se eu estou errado em pensar assim, o que é denso? O que é densidade? É massa por unidade de volume. Se eu tenho um barril de petróleo denso, eu posso extrair dele, teoricamente, eu não entendo absolutamente nada, é essa a pergunta, eu posso extrair dele muito mais do que eu poderia extrair de um petróleo menos denso, no padrão lá da Inglaterra, eu esqueci o nome do padrão lá. Entendeu? É errado pensar assim, e se tá certo pensar assim, nós estamos sendo roubados há muitos anos. Porque dizem que o petróleo vai para fora para refinar e volta, e a gente ainda tem que pagar por isso. É um absurdo. Obrigado, Rubens. Estamos aí. Obrigado, Gabriel. Valeu, José. Rapaz, pergunta muito boa e conclusão lógica sua. Melhor de tudo é a conclusão lógica que você dá ao assunto. Realmente, o óleo é classificado de várias formas, e a mais comum dela
é o grau API, American Petroleum Institute, que tem uma graduação, e essa graduação, quanto menor o número, mais denso e viscoso é o óleo, mais grosso é o óleo. Esse é o principal vetor. Por quê? Quanto mais grosso esse óleo, mais viscoso ele for, mais energia você gasta para fracioná-lo. Você tem que fazer o fracionamento, você vai fazer o fracionamento dele, você vai fazer o fracionamento térmico. Tá? Depois, para a gasolina, você parte para fazer o fracionamento alquídico em três sequências. A gasolina, ela sai no ponto máximo, ela sai na torre de fracionamento, mas boa parte dela, ela sai no primeiro ponto de destilação, na primeira calha, chamado primeiro prato. Tá? Ali do primeiro prato você tira esse petróleo. O que acontece se você acertou? Quanto mais denso, mais subproduto ele dá. O petróleo é classificado, tem várias classificações, mas a classificação padrão internacional é WTI, West Texas Intermediate e Brent. Todos eles, uma referência ao Texas, outra referência ao campo de Brent, no Mar do Norte. Eles ditam as regras e fazem a classificação deles. Agora, temos Bond Light, temos outros e mais outros. E o petróleo pesado, ele é útil demais para a indústria petroquímica. Ele é mais importante que um óleo mais leve. O óleo mais leve, ele te dá mais combustível, mais capacidade de gerar energia. Energia através de quê? Calor, poder calorífico. Tá? Então, você tem isso daí. Tá? Realmente, um óleo leve, ele vai te dar muito mais resposta. Vamos dizer, você vai conseguir tirar 70 litros de gasolina de um barril de 159. Por quê? Porque seu grau API é lá em cima, ele tem poucos rejeitos, ele tem poucas cadeias ali. Então é o seguinte, quanto menos cadeias você tiver ali, mais combustível você vai ter. Ótimo. Então é bom por um lado e ruim pelo outro. Não existe petróleo ruim. Ruim é não ter petróleo. Tá? Isso que é ruim, não ter petróleo. Agora, não existe petróleo ruim. E outra coisa, o petróleo brasileiro, ele não é grosso. O petróleo Marlim, petróleo do campo de Marlim, que é um petróleo doce. Doce. Existe petróleo doce, tá? Pelo amor de Deus. Daí é outra história, não vou entrar nesse pormenor agora, porque eu não tenho tempo. Tá? Mas, respondendo essa pergunta, que tem que ser a última, não tem condições de ir além, efetivamente, esse petróleo, o que acontece com o petróleo pesado? Só 2 refinarias no Brasil processavam óleo pesado, era Landulfo Alves, não sei se a outra era Paulínia. As outras todas você precisa fazer o blend. O que é o blend? O blend você pega um óleo Brent, mistura com um óleo API 12, que é quase um piche, tá? E você tem um óleo misturado que vai te dar uma cadeia fracionada térmica, a primeira, bem elevada. Tá? Porque se você colocar só o óleo pesado nesse fracionamento térmico, que é o primeiro que é recebido, você vai gastar muita energia. Quando você gasta muita energia, o que acontece? Você transforma ele em algo mais barato, porque efetivamente é necessário que uma parte daquele valor dele seja abatido na energia que você vai gastar. Entendeu? Então você vai comprar, vamos dizer que um barril de petróleo custa $100, vamos dizer que hoje está $88 mais ou menos um Brent. Tá? Então é o seguinte, você vai gastar $100, mas vamos botar 100 porque é uma base 100, é muito fácil da gente trabalhar com a base 100. Então é 100. Eu vou comprar esse teu óleo, mas eu vou falar assim, poxa, eu estou comprando óleo pesado seu, bicho. Eu vou ter que pagar 80. Por quê? Porque, porra, eu para fracionar o meu óleo 100, eu gasto, vamos dizer, $5. Para fracionar o seu, eu vou gastar 15, cara. Então, eu preciso, efetivamente, que você me dê um preço mais baixo. Então, eles acontecem com preço mais baixo. Só que quando você vai para o fracionamento total, ele te dá muito mais subprodutos. Tá? Certo, gente? Muito obrigado, Rubens. Obrigado aí por ter vindo aí hoje.
muito obrigado aí por ter aceito Então, o gente, eu vou convite. ter que me despedir de vocês, tá? Pelo menos aqui tem uma grande vantagem, vocês não precisam olhar minha cara feia, então já ajuda. Imagina. Obrigado, Rubem, por ter vindo aí falar com a gente. Vamos marcar mais uma futuramente aí de você vir para falar um pouco de geopolítica aí conosco. Então, gente, eu vou... Deixa eu ver aqui. Valeu. Obrigada, Rubem. Valeu, Foi Rubinho. ótimo, excelente. Tá bom. Abraços. Então tá bom. Espero não ter decepcionado muito. Não, imagina, foi excelente. Obrigado aí Então tá jóia. Um abraço aí para vocês. Valeu. Fica com Deus Obrigado, aí, até mais, Rubem. querido. Valeu. Obrigado aí. a todos vocês pela Valeu, paciência. Imagina. Bom, obrigado aí por quem participou aí da sala, né? Marcelo, você quer passar aí algum recado aí dos próximos episódios pro pessoal? E só lembrar o pessoal, o canal do Rubem Gonzalez está aí nos comentários, para quem não segue, segui-lo aí. Ele é um analista geopolítico de primeira mão, tá bom? Não, Vai lá, Marcelo. Obrigado aí. É só para explicar que na próxima semana vamos receber Paulo Moceiro, né? Eu vou colocar até aqui, ele é um dos especialistas que fala sobre a indústria brasileira, então a gente sabe todos os problemas que existem hoje na questão industrial, PIB, né? O que a gente é orgulho, o que a gente é competitivo, onde a gente não tem competitividade, quais são as ações do governo. Esse programa aí realmente é para valer ou não, o que está tendo. Então, assim, dia 2 de maio, 19 horas, Paulo Moceiro é um excelente especialista nesse assunto, professor também, enfim, vale a pena demais, porque a gente vai entender de forma macro, uma visão maior para onde a gente vai. O Brasil é o maior exemplo de industrialização do mundo, né? Então, e na indústria que estão os melhores empregos. E a gente está condenado a um país rentista e um país de agronegócio, enfim, a indústria cada vez mais, né, defiando. É isso aí. Então, o Negatu está aí toda semana para trazer e novos convidados no mês de maio. Nós teremos também, né, de peso também, para trazer informação qualificada aqui no nossos spaces. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Ju, você quer falar alguma coisa aí? Quer passar algum recado? Quer agradecer? Queria agradecer aí todo mundo que participou. É sempre bom ter as pessoas que sobem para perguntar e contribuir, todo mundo está aqui para ouvir, quem comenta aí embaixo, quem compartilha. É muito bacana saber que tem gente interessada nesses assuntos. Aproveito aí para quem quiser seguir o canal do Rubão também, vale muito a pena as opiniões de geopolítica. E é isso, gente. Obrigada aí, boa noite para todo mundo. Obrigado, Ju. Fica com Deus aí. A mais, quer mandar algum recado aí, alguma coisa? Não, agradecer mesmo, foi uma sala muito legal, com muita informação, né? Nossa, densa de informações. E é fundamental a gente saber essas coisas para poder defender os nossos interesses brasileiros, né? Acho que foi uma sala muito boa para a gente ouvir de novo. Tem a gravação aí para depois a gente ouvir. Divulgar para os amigos, espalhar essa gravação por aí também. E manter esse trabalho nosso aí, que muita coisa é importante para a gente falar. Valeu, Amai. Queria fazer só um agradecimento especial ao pessoal que subiu aqui para fazer pergunta, o monarquista que mandou pergunta lá de baixo também, né, que não pôde subir, mas mandou a pergunta, né, e agradecer a todo mundo aí que participou, né, e desejar aí um bom final de noite, né, com exceção da Lili que está no Japão ou de outros aí que estão em outros lugares do mundo aí, né, para ela lá é manhã. Então, Gabriel, obrigado a todos aí. agradecer também a Sália aí, que deu um apoio aí para acontecer essa sala, né? Claro, a Sália que foi a mediadora aqui para que a sala ocorresse, né? Então, obrigado aí, Sália, né,
pelo meio de campo aí que você fez pra gente, né? E agradecer a todo mundo aí que também está aí na O Vini audiência. também, pô, o Vini a gente tem que agradecer sempre, né? Que é o cara da arte aí, nosso parceirão. Pô, mas essa arte não foi ele que fez, essa daí fui eu. Mas a base um desenvolvimentista, a base desenvolvimentista é sempre dele. Isso é verdade, isso é verdade. Olha, tem uma então, coisa. Um abraço pro Vini. Gabriel, manda aí, Marcelo. Rapidinho, e assim a importância, né, da comunidade Negatu, todo mundo que está envolvido aí, sempre participando, indicando convidado, a gente faz lá, entra em contato. Então, a participação de vocês, não só aqui, né, dando audiência, escutando, compartilhando o link, o space em si, né, a divulgação, e também contribuindo para que esse espaço seja cada vez mais produtivo. Somos pequenos, mas queremos fazer um trabalho diferente, né, que existe aqui, né, nessa rede social, né, trazendo informação qualificada, debate sério de assuntos de interesse nacional, que isso é o mais importante, né? Todos nós somos brasileiros, estamos no mesmo teto e precisamos desenvolver esse país, de certa forma, e discutir com seriedade os nossos problemas. E isso não é narcisismo do grupo, né? É só o que nós acompanhamos normalmente em outras salas, né? Infelizmente, as pessoas andam um pouco perdidas em debater alguns assuntos, né? E nós tentamos trazer, assim, sempre o melhor que a gente consegue oferecer para todo mundo, né? A ideia não é querer falar que nós somos os melhores, né? Mas sim valorizar o que nós fazemos. Assim como outras pessoas que abrem aí espaço, que nem o Harry, que fala sobre questão de autonomia, né, agrofloresta e etc., o monarquista e a monagia que estão aí embaixo, né, que abrem salas muitas vezes para falar da história do Brasil, que é um negócio que as pessoas estudam muito pouco e eles se esforçam em trazer. Então é sempre bom, né, lembrar do trabalho dos amigos aí que também estão aí embaixo, né, de ouvinte e sempre participam quando eles podem. Então um abraço a todos aí, né, fiquem com Deus, né, e viva o Brasil. Viva Tamo o junto, Brasil! gente. Obrigado a todo mundo aí. Viva o Brasil, João, pessoa.